O meu pai na verdade, mesmo nome é Adroaldo Guerra, 14 de junho de 1914, morreu no dia 23 de junho de 1984, eu tinha 1 ano de RBS, e foi um homem muito conhecido, que se fosse hoje, se a mídia tivesse hoje essa força que tem, teria sido muito mais conhecido. Porque o meu pai foi um radioator de mão cheia. O que é um radioator? É um Tarcísio Meira do rádio, por exemplo. Fazia novela ao vivo, diferente do que é hoje. A única vantagem é que não precisava, naquela época, decorar o texto, poderia ler o texto. Mas era uma coisa muito mais difícil do que hoje. Por quê? Porque era tudo no improviso, dentro de um estúdio, tu tinha que fazer barulho, tu tinha que dar entonação. Eu cansei de ver o meu pai fazendo novela e tenho o maior orgulho de ter visto isso, porque depois que eu já era um pouco maior, que eu já entendia um pouco melhor a coisa, que passei a frequentar ambiente de imprensa e as pessoas me diziam assim, pô, teu pai foi um dos caras que marcou por uma novela chamada Os Três Homens Maus. Era ele, Cândido Norberto e Walter Ferreira. Essa novela foi um sucesso, foi uma coisa fantástica. Depois de fazer a novela, o meu pai passou a apresentar um programa dedicado às crianças. Chamava-se As Historinhas do Vovô Guerra. O que era as Historinhas do Vovô Guerra? Como é que surgiu primeiro a denominação Vovô Guerra? Justamente pelas crianças, criaram esse logotipo, essa logomarca para ele. Ele ia lidar com as crianças, como era um homem de cabelo grisalho, um homem de 1,95 m, 160 quilos, forte, gordo. E criaram isso que era o vovô, que é encontrar as crianças. E o Vovô Guerra, o que ele fez? Ele fazia um programa semanal, onde levava crianças para mostrar o seu talento. Umas cantavam, outras faziam mágica, outras acrobacias, enfim, tudo que a criança pudesse fazer ia no programa do Vovô Guerra. Isso em que época? Em 1979, 80, por aí. Um pouco antes de ele abandonar. Ele abandonou em 81. Você já estava no final. Mas e como é que ele começou? Como é que foi o primeiro contato dele com o rádio? Como que surgiu? Olha, isso eu te confesso que eu não sei. Meu pai tinha uma voz, todo mundo diz que eu tenho uma voz agradável. A minha voz é de lata de lixo perto do meu pai. O meu pai tinha um trovão. Um trovão. Meu pai... A voz do meu pai era inconfundível, era um vozeirão. E acho que o vozeirão do meu pai chamou a atenção de alguém. Do Maurício Sobrinho, que era amigo dele, talvez. E acabaram botando ele para fazer novela, e como era um cara de uma dicção perfeita, acabou dando certo, acabou se tornando um ídolo das novelas. Amigos de onde eles eram? Eu acho que das próprias rádios. Quando o Maurício comprou a Rádio Gaúcho, meu pai trabalhava numa outra rádio, que eu não sei qual era a rádio. Eu era muito pequeno naquela época. Ele poderia ter sido um apresentador de telejornal, se quisesse, com maior sucesso. Porque tinha um vozeirão. Aquele tempo, a voz na rádio contava muito. Hoje talvez não conte tanto. Hoje a gente vê gente na rádio que não tem tanta voz, mas tem muito talento. Então a voz passa a ser secundária. Naquele tempo não, naquele tempo tinha que ter voz. E antes de ele entrar no rádio, o que ele fazia? Provavelmente se ele não fosse pro rádio, o que ele teria feito? Não, eu acho que ele sempre carregou isso. Sempre foi um homem que gostou disso, que chamou a atenção dele o rádio. E que eu saiba, ele sempre fez rádio na vida dele.